Gente, nós estamos em mais uma conversa, um toque do Redenção, antes do projeto, e eu estou muito feliz de, mais uma vez, receber João Alexandre aqui. Que privilégio. Tudo meu, ele sempre. Hemorragia de satisfação inoxidável e perpendicular. Bom, João, eu estava pensando numa canção sua que me toca bastante, uma canção que você já cantou no projeto dezenas de vezes, Manhã, e fala sobre esse encontro da madrugada, né? O que é a madrugada para você? Como que é a sua história com a madrugada? Depois, se você quiser também contar a história dessa canção, como funciona você? O que aconteceu na sua vida na madrugada? Ou a madrugada é como a de todo mundo, é para dormir? Como é que funciona para você? Não, eu tenho um relógio biológico defasado, né, de todo mundo, né? Para mim a madrugada é trabalho. Eu sempre trabalho até muito tarde, 3 horas, 4 horas, às vezes não chego a varar até o outro dia, mas via de regra eu estou sempre trabalhando. Eu durmo muito tarde e acordo muito tarde há muitos anos, né? Mas eu gosto da madrugada por causa do silêncio, né? Você não tem cachorro latindo, você não tem nenhuma interferência de ligação, ninguém te liga nesse horário. Tem uns amigos meus loucos que ligam nesse horário e falam comigo, mas não são poucos. E que eu sei que está acordado. Se eu ligar também, porque trabalha de madrugada também. Mas a madrugada, para o músico, ela é uma amiga muito grande, porque é silêncio. Você não tem interferência de nada. Então você consegue criar mais, você consegue ouvir mais. Parece que os sentidos ficam mais aguçados quando você não tem essa interferência. Você não está preocupado em ter que fazer compra, sair, cuidar de carro, sei lá, entendeu? A madrugada, para o músico, ela é uma companheira, né? Essa música Manhã, por exemplo, essa música não é minha, é da minha esposa, né? Realmente é uma música literal. Minha esposa perdeu o sono mesmo. A história da minha esposa é uma história bem complicada. Ela perdeu a mãe com 6 anos e praticamente foi criada em casa de gente que ela nem conhecia, né? Uma longa história, mas... E ela acordou nesse dia de manhã, por acaso, não era madrugada, eu estava dormindo. Ela acordou bem cedo. E ela, naquela época, tinha um gravador cassete, né? Para quem não sabe, gravador cassete era uma fitazinha que você gravava tudo lá. Tem que explicar, porque hoje em dia ninguém sabe o que é mais. E ela apertou o gravador, ela começou a orar, e ela começou a lembrar de como Deus foi cuidadoso com ela, como Deus cuidou da vida dela, e ela compôs essa melodia, ela cantou essa melodia, chorando, em prantos. E ela me deu essa melodia, mais tarde ela me acordou e falou, meu amor, bichinho, ela me chama de bichinho, né? Bichinho, fiz uma melodia. Falei, pô, nega, que legal, né? Na época eu até brinquei, falei, pô, agora eu vou ter que fazer o almoço, né? Porque ela compôs, agora é a minha vez de inverter aqui, vou fazer a comida. E ela fez, e aí eu fui ouvir uma melodia lindíssima. Falei, pô, eu tentei pôr uma letra, tentei colocar uma letra. Não consegui. E na época eu estava muito envolvido com o Guilherme, que é o meu mentor, né? O Guilherme sempre foi um... E a gente estava compondo juntos nessa época. Eu falei para ele, Gui, estou com uma melodia da minha esposa, cara, não consegui botar a letra aqui. Mas como é que é? Não, ela perdeu o sono de madrugada e ela... Pô, vamos botar uma letra. Vou botar uma letra então, que fala sobre isso. Então a música é literal. Por saber quem tu és, tal, teu poder, tua glória, eu me inclino. Por saberes quem sou, meu sofrer, minha história. Quer dizer, ela é muito forte para a gente, essa música, porque aquele velho desafio, né? Se eu não consigo cantar o que eu vivo, nem viver o que eu canto, a música não tem muito sentido, né? E é uma música que vem de uma responsabilidade muito grande, profética para a gente, né? Porque e aí o final da letra que é maravilhoso, né? É tão bom saber que estás aqui. E também isso quando eu estou trabalhando num estúdio de madrugada, porque eu trabalho num home studio atrás da minha casa, eu tenho meu home studio ali, então tudo paredes vedadas, tal. Quando eu estou ali trabalhando, cara, essa calma, esse sossego ajuda você a criar um arranjo, você criar uma melodia, você pensar como é que você vai vestir uma música, por exemplo. E para a gente é muito especial essa canção. Ela compôs minha esposa na vida, essa e mais umas duas no máximo. Mas eu gostaria de ter composto as três que ela fez, trocado por todas as que eu já fiz, entendeu? Porque para a gente é muito especial. E quando a música é resultado da vivência, cara, ela ganha uma relevância muito grande. Porque, cara, você poder cantar o que você viveu com toda essa... É muito forte, é muito forte. Uma vez eu entrei num festival com essa música, né? E eu lembro que a gente entrou com essa música, ela pegou o primeiro lugar a música, porque naquela época não tinha nem gravado ainda, né? E ela é muito forte, a melodia é muito marcante, a letra é muito marcante. Né? Ela acordou de madrugada. Na realidade, não era nem de manhã, ainda nem se fez manhã, é o que a letra fala. Era meio de madrugada, ela perdeu o sono. E foi aí que ela agradeceu a Deus, né?
E eu faço parte disso, porque eu acabei entrando na vida da minha esposa, né? Quer dizer, eu nem sabia de toda essa coisa. Fui saber isso depois que a gente casou, inclusive, toda essa história, não sabia. Então, tem esse papel. Eu acho que o silêncio é aquela história, né? É no silêncio que a gente fala muito. Se ficar quieto, deixa Deus falar, que a gente vai ouvir melhor, né? Eu acho que é assim que funciona. Eu estava pensando nisso e pensando numa coisa muito interessante que a Bíblia diz no Salmo 127, que aos amados de Deus, aos seus amados, Ele concede, né, a graça dEle, o sustento enquanto eles dormem. A noite é sempre o cessar. E a noite, hoje em dia, ela é o lugar onde as pessoas estão angustiadas, onde as pessoas estão ansiosas, né? As incertezas vêm, são poucas as certezas no mundo que a gente tem hoje, que está o tempo inteiro mudando. E eu gosto dessa passagem, porque Deus trabalha de madrugada, porque você não vai atrapalhar. Você não vai dar ideias, você não vai sugerir a Ele que você já sabe o que tem que fazer. Pelo contrário, Ele vai operar livremente. E você estava falando do silêncio. Eu gosto dessa ideia, porque como é difícil a gente está num mundo que não cessa, né? Então, você acabou de ver uma coisa que está no Brasil, à noite não vai acontecer nada, mas já está chegando notícia da outra parte do mundo. Então, tem gente que já não consegue mais cessar, parar. E o problema da gente entrar numa rotina louca, que não tem descanso, que não tem paz, e essa ideia da gente imaginar que a gente tem todo o tempo, que a gente pode estar em todo lugar, essa ideia de divindade que a gente sente hoje em dia, que é uma mentira, porque você não tem todo o tempo, você não está em todo lugar, e você não pode tudo. Não adianta você falar para os seus amigos, para eles votarem ou resolver o problema da guerra, muitas vezes não vai resolver. Então, essa sensação de divindade que a gente tem não ajuda a gente. Então, é muito importante que a madrugada, que esse momento onde você pode cessar e descansar na compreensão de que não adianta você dormir tarde, né? Comer o pão difícil de conquistar. Deus vai conceder tudo para você enquanto você está dormindo, né? E eu tenho tido uma compreensão, João, e aí eu queria entrar nesse segundo assunto com você, nessa mesma conversa. Eu tenho uma compreensão de que a gente é o que a criança que a gente era é. Você não se inventa, você se redescobre, ou seja, você se descobre, né? Você é uma pessoa extremamente talentosa, extremamente respeitada. Você acha que você já era isso, não? Ou foi a vida que fez isso? Já tinha esse talento aí, você acha ou não? Como é que você vê? Quem você era, a criança que você era e a pessoa que você é hoje. Como é que você vê isso? Cara, eu vou responder, eu vou emprestar aqui uma entrevista que eu vi do Anthony Hopkins, que o sujeito perguntou para ele assim, o que é que explica essa sua voracidade enquanto ator? Porque tudo que você faz é muito intenso. E a resposta dele, cara, mexeu tanto comigo que eu falei, cara, eu vou levar para a vida. O que me faz ser assim? É porque o dia que eu morrer, uma semana depois, talvez ainda haja notícia da minha morte. Depois de 2 semanas, ninguém vai nem saber que eu morri mais. Então, enquanto eu estou vivo e tenho energia, enquanto eu tenho maneira de usar aquilo que eu tenho para fazer o que eu faço, vou fazer o melhor, porque a excelência é o melhor alvo do ser humano, é a excelência. Quer dizer, a excelência é um conceito interessante, é fazer o melhor que eu posso com as ferramentas que eu tenho, até que eu tenha ferramentas melhores para fazer melhor ainda aquilo que eu já faço. Então, a excelência não é um conceito estático, é dinâmico. Então, conforme você faz o que você faz, você descobre que você pode fazer mais. Eu lembro que um dia eu precisei falar uma coisa sobre música, eu estava muito preocupado, falei, cara, eu não sei fazer palestra, né? Aí um publicitário aqui de São Paulo falou para mim, cara, quando você abrir a boca e começar a falar sobre o que você faz, você vai ver que você sabe muito mais do que você pensa. A gente não tem noção do quanto a gente pode, e quanto a gente pode crescer enquanto vivo, enquanto ser humano que Deus usa para alguma maneira, né? Mas o meu consolo vem dessa frase do Hopkins, que eu achei interessante. Enquanto há vida,
tem que haver excelência. Você não pode fazer... Mediocridade é o contrário da excelência. Ou seja, eu podendo fazer melhor, não, eu faço qualquer coisa. Ah, não, tá bom. Não dá. Se você pensar assim, a vida não anda, cara. Você não pode tratar seu filho de qualquer jeito, você não pode tratar sua esposa de qualquer jeito, você não pode fazer o seu trabalho de qualquer jeito, você não pode tocar violão de qualquer jeito, você não pode cozinhar de qualquer jeito, você não pode andar de carro, porque nada é de qualquer jeito, tudo requer um mínimo de responsabilidade. Então, acho que a palavra forte grandes feitos requerem grandes responsabilidades. E quando eu perco a noção da responsabilidade, eu deixo de ser o músico que eu sou, o médico que eu sou, o engenheiro que eu sou, o pastor que eu sou. Enquanto se eu perder a noção de que aquilo que eu falo, aquilo que eu faço, aquilo que eu vivo gera consequências, eu vou viver de qualquer jeito. E a vida não é para ser vivida de qualquer jeito, né? A vida... Eu lembro de um cântico que a gente canta na igreja, às vezes as pessoas não prestam atenção no canto. Esse é o meu respirar. Né? Pô, espera um pouquinho. O respirar vem de Deus, mano. O fôlego da vida é Ele que sopra no ser humano. Então, como a vida é preciosa, não dá para viver qualquer dia de qualquer jeito. O dia tem que ser vivido como se fosse o último. Né? Porque haverá um silêncio depois, haverá uma lacuna depois, que nenhum outro ser humano vai preencher. E vão falar de você. Pô, lembra do Eli? Lembra do João? Lembra daquela música? Lembra do... Então, tem um livro do Cortella que eu gosto. Qual é a sua obra? O que você deixou enquanto você estava vivo? Porque a vida não pode ser medíocre, a vida tem que ter valor. Então, o Hopkins, quando respondeu isso, caiu uma ficha em mim. Eu falei, espera um pouquinho, mano. Daqui a pouquinho a gente vai embora, cara. Você não vai ficar aqui. Você não é... E eu acho que a internet gera nas pessoas isso que você falou. As pessoas se acham onipotentes, onipresentes e oniscientes. O cara pensa que sabe tudo, ele pensa que pode tudo, onipotente, é onisciente, ele acha que ele pode tudo e está em todo lugar. Só que você não está. Então, essa confusão tem criado deuses, né? Tipo assim, pessoas que acham que são deuses. Você não está em todo lugar, você não pode tudo, você não... Né? Entendeu? Então, eu acho que essa confusão toda... A internet é um laboratório, assim como tudo que o homem criou, né, ali. Pode ser boa e pode ser ruim, né? Depende do jeito que você usa. Assim como tudo que você faz. Você pode pegar um carro que nem louco e sair andando, correndo na Paulista, você vai matar um monte de gente e você pode morrer. O carro não foi feito para isso, o carro foi feito para dirigir com prudência e tal. Enfim, por aí. Então, fica com você essa compreensão de que Deus te concedeu tudo que você tem, e que aos seus amados Ele faz isso enquanto você dorme. E o que você vai fazer com o que Ele tem dado para você? Acho boa esse questionamento que a gente lançou aqui agora, né? João deu uma resposta porque eu falei de que a vida foi um desenvolvimento que continua buscando excelência. Isso é uma vida bem vivida, vai ser uma vida intensa, porque você tem essa vida. Quero que você acompanhe a gente no Projeto Redenção SP, no Eli Moreira Oficial e... João Alexandre Silveira, lá no Instagram. Perfeito. Meu Facebook foi cancelado. Tem problema. Regras da comunidade, eu nunca entendo nada disso aí. Bom, João, alegria a gente estar junto aqui mais uma vez. E você, não só a sua música tem muita brasilidade, né? Lembro de uma época que você estava compondo para cada lugar do país, você estava compondo uma canção, né? Fez algumas dessas canções todas, né? Mas também uma canção muito cantada, muito lembrada por muita gente em cerimônias cívicas. Brasil olha para cima, né? A gente está numa fase agora em que... Estava até brincando isso semana passada, a galera, depois do 7-1, parou de pintar as ruas, né? O cara não quer ser aquele camarada que pintou a rua e passou aquela vergonha, né? O cara foi tomar um café na cozinha e voltou, estava 3-0. 3-0. Então, depois dessa experiência, a galera, quando o cara pinta a rua dele, ele sai na televisão. Ele já ganha já na hora. Foi chucrute, escorreiro de porco, foi tudo ali, né, mano? Foi. Os alemães ali dançaram. Então, depois do 7-1, quando o cara pintou a rua dele, ele aparece na TV, ele é visto como herói, a coisa mudou bastante. E agora chega a época da Copa, a gente vai ver bandeira, camisa, a gente está num ano de eleição, né? Todo mundo sai com um slogan, porque todo mundo vai entrar em campanha dizendo que vai mudar o país, as coisas vão mudar. E a sua canção, ela une duas coisas que eu vejo. Brasilidade, né?
e fé. Hoje, a gente está vivendo um tempo que as pessoas estão engajando coisas, eles estão confundindo partido político com fé. O que é uma coisa que a Idade Média já disse que ia dar errado, né? Na Idade Média já foi discutido que a igreja tinha um papel dela e que o Estado tinha um papel dele. Foi difícil essa separação, mas aconteceu na Idade Média. E parece que a Idade Média não passou para alguns. Eles ainda estão dizendo o seguinte: vocês votam conforme a igreja determina, conforme... Então, parece que a brasilidade precisa de uma ajuda de alguém, né? E que a fé também, entendeu? E aí, o que você pensa sobre isso? Essa canção fala bastante, traz muitas mensagens para nós, mas como é que você vê a questão de fé e brasilidade? Como é que você vê isso? Cara, o Brasil não é para principiantes, né, Eli? A gente não está num país tão fácil de viver, né, mano? Porque você tem... Bom, primeiro que a gente é antropofagicamente cultural, né? Você tem filhos de japoneses com negros, você tem filho de português com índio, você tem filho... Aqui o Brasil, é difícil encontrar um brasileiro puro. Todo branco tem um preto na família, todo preto tem um branco, todo japonês tem um europeu, todo europeu tem um oriental. A gente vive num país antropofágico, uma cultura come e digere a outra, né? Começa daí. Quer dizer, a identidade do brasileiro já é um negócio difícil de definir, né? Assim, meu pai, lembra a música do Chico Buarque? Meu pai era paulista, meu avô pernambucano, meu bisavô mineiro, meu tataravô baiano. Meu maestro soberano foi Antônio. Então, o próprio Chico fala que a família dele era um negócio louco, assim. Mas como é que eu vejo? Eu acho que... Eu não sei se eu visto o país com as minhas músicas ou se é o país que me veste, que veste as minhas canções, né? Porque essa música foi composta quando houve o impeachment do Fernando Collor de Mello. Aquela imagem de um presidente descendo a rampa do Planalto e um país inteiro assistindo um homem que é presidente da República descendo, mexeu muito comigo. Por isso vem a frase: Brasil, olha para cima. Em vez de olhar o cara descendo, né? Olha para cima, porque, pô, maldito o homem que confia no homem. Primeiro princípio básico. E esse versículo tem um sentido duplo, né? Maldito o homem que confia no homem e que confia em si mesmo, né? Maldito o homem que confia em si mesmo. A gente tem hoje gente que tem uma confiança absurda em bobagens absurdas. Então as pessoas... E é interessante, tem uma história interessante de um cara que foi assaltar um banco uma vez e ele passou limão na cara. E ele achou que, quando entrasse no banco, as câmeras não iam ver a cara dele, porque ele passou limão na cara. Porque ele tinha lido que, para escrever, se você quiser ocultar uma escrita no papel, é só escrever com limão, que não vai aparecer, mas está escrito lá. Depois você... Então, ele achou que, passando limão na cara, ele ia entrar no banco e as câmeras não iam ver a cara dele. E perguntaram isso para ele: pô, eu achei que ninguém ia me ver, por que me viram? Eu passei limão. Então, a conclusão que você chega é o seguinte: a ignorância gera muita certeza, a sabedoria gera dúvida. Se você for sábio, você vai ver o seu próprio entendimento e falar: peraí, tem coisas que vão além da minha compreensão. Só que hoje todo mundo é sábio, todo mundo sabe tudo, todo mundo sabe como é que... tem no YouTube como é que conserta o carburador do carro. Tem no YouTube como é que você põe uma minhoca no anzol para pescar. Pô, o cara tem 6 milhões de seguidores ensinando a pôr minhoca no anzol. Meu avô não tinha nenhuma. Ele fazia isso com uma habilidade incrível. Mas, assim, a gente está vivendo um mundo das certezas que são certezas pífias, certezas incertas. A pessoa põe uma ideia na cabeça e acha que aquilo ali vai funcionar para todo mundo. Quer dizer, né? Não, isso aqui com certeza vai ser descobrimento da América, porque eu sei, porque eu... Quer dizer, primeiro que as pessoas esquecem que a dor das pessoas tem endereço certo. O que é doído para você pode ser insignificante para mim. E o que é doído para mim pode ser insignificante para você. Não quer dizer que a minha dor seja maior ou menor do que a sua. Ou que o que eu penso seja melhor ou pior do que o que você pensa. E que é aquela frase famosa, né? Todo ponto de vista parte de um ponto. Mudando-se o ponto, muda-se a vista nele. Mas eu acho que isso vale para a política. Isso vale... Se você colocar coisa de 20 anos atrás, um sujeito votava na esquerda, o outro na direita, mas eles eram amigos. Eles saíam para tomar um Coca-Cola juntos e conversavam. Não, cara, o seu candidato mas o meu também. Não tinha essa briga. Hoje em dia, eu vejo gente que não fala com o familiar, porque o cara votou num lado e o outro no outro, né? E eu acho, sim, minha opinião é essa: a esquerda de hoje é a direita de amanhã, a direita de hoje é a esquerda de amanhã. Ambos serão centro, dependendo da grana que rolar na mão, né?
É assim que funciona a política brasileira. E a gente está num ano complicado, de Copa do Mundo, então todo o discurso tem que ser muito cuidadosamente avaliado para você não achar que isso... Não existe almoço grátis, na minha opinião. Por trás de qualquer discurso tem algum interesse. Qualquer interesse. Eu digo isso como músico, porque eu vejo muitos músicos defendendo bandeiras e tudo mais. Toma cuidado. Toma cuidado, porque eu tenho alguns arrependimentos na vida, e um deles é achar que tudo que eu pensava eu tinha razão. Né? Uma vez eu fui numa igreja, e eu era meninão ainda, e eu, com aquele ímpeto de meninão, eu falei assim, eu acho que quem não sabe compor não deveria nem começar. Começou metido. O pastor falou, João, dá licença, você falou besteira. Era um debate assim. Cada músico, cada pintor pinta com as cores que tem na sua aquarela. Você falar um negócio desse, você pode estar impedindo de amanhã de um grande compositor nascer, porque você acha que você é melhor do que ele. Mano, na hora, o Espírito Santo veio, pede perdão aí, bicho, que você falou. Falei, quero pedir perdão. Falei besteira. E assim a vida segue. Porque, cara, hoje eu vejo gente absurdamente musical que eu nunca esperaria na minha vida que se tornasse um músico. Quer ver um exemplo prático? Meu filho. Meu filho começou a estudar piano. Eu falei, cara, esse cara não vai para frente. Não vai ser músico. Fazia lá um sambinha meia boca no piano, um negócio horrível. Puxa, meu filho hoje está voando num patamar de qualidade profissional. E como pai, e como marido, e como filho. Enfim, cara, você não tem o direito de depreciar ninguém. O máximo que você tem o direito, se alguém pedir a sua opinião, é de dar uma sugestão. Olha, acho que isso aqui pode melhorar, isso aqui pode... Mas nunca dá falar que não faz isso, que isso aqui é certo, isso aqui não faz isso. E quanto à política, eu já falei aqui da outra vez e repito, políticos não devem ser execrados nem idolatrados, eles devem ser cobrados, porque, afinal de contas, eles não são nossos heróis nem nossos bandidos, eles são nossos funcionários. São os nossos impostos que pagam o salário, o auxílio paletó e o caramba lá, é toda a gente que paga, entendeu? Então, é uma briga desnecessária. Então, estamos em ano de eleição, tem que tomar muito cuidado, né? Então, nunca diga para as pessoas em quem ela deve votar ou deixar de votar, exponha as suas ideias. Eu acho que a igreja tem que fazer isso, é obrigação da igreja expor as pessoas que são candidatos, essa aqui, a proposta dele é essa, a proposta daquele é aquilo, mas nunca dizer, faça isso, vá por esse caminho, ou não fica ridicularizando a ação deste ou daquele, né? Porque é um negócio que não faz sentido. Bom, eu acho que a gente está vivendo um tempo de muita prepotência, de muito orgulho, e é muito comum qualquer pessoa pegar o microfone para a internet e dizer que tudo que ele pensa é absolutamente correto. Isso está acontecendo no mundo da política, no mundo da política, no mundo dos tribunais, está acontecendo em todos os cenários e que refletem exatamente o que a sociedade está vivendo. Muita arrogância, muito orgulho, que é humano, é meu, é seu. E eu vejo a palavra profética que diz assim, orai pela paz da cidade, porque, havendo paz na cidade, vocês vão gozar de paz. Então, eu e você estamos num tempo em que você pode ficar alegre com o jogo do Brasil, espero que você fique. Espero que eu fique. Eu sou tonto, cara. Eu torço mesmo, cara. É isso aí. Mesmo sabendo que vai perder, vai tomar um couro, mas eu torço. Pintou a calçada lá? Nós vamos... O Redenção vai lá fazer a cobertura. Eu acho que a gente passa da primeira fase. Na segunda eu acho que já não passa mais. Mas vamos lá. Mas você não está torcendo... Já vi que você não está muito animado, assim. Não, é porque é tal história. Se você pensar que o salário do Pelé, quando foi para o Cosmos, era $6 mil, $6 mil que é um jogador de várzea hoje. Né? Mas assim, cara, o amor ao dinheiro, diz a Bíblia, né? É a raiz de todos os males. Então vamos ver o que vai acontecer. Mas voltando por essa questão aí que a gente está falando sobre o orgulho humano e sobre orar pela paz, Deus não decidiu em que partido você deve votar e não está na Bíblia que você tem que votar em A ou B. E nenhuma autoridade eclesiástica ou de qualquer natureza pode impor isso sobre você. Isso tem acontecido. Mas o que Deus planejou e impôs sobre você é que você seja um fazedor de paz. Felizes de Jesus, os pacificadores, literalmente, são os fazedores de paz. Peacemakers, mas no grego também fazedores de paz, porque deles é o reino dos céus. Eu e você fomos chamados para trazer paz na cidade.
E as pessoas podem ter opiniões diversas. E nós que cremos em Jesus temos uma mensagem central: é Jesus, o Redentor. Ele muda a cidade, ele muda o país, ele muda tudo. E nós devemos pensar, sem dúvida nenhuma, em quais são as propostas que o reino de Deus tem para a nossa cidade e quais são as pessoas que se encaixam com essas propostas, né? Hoje, lá em casa, a conversa do meu filho, ele é um menino de 14 anos, mas ele estava falando de Trotsky, perguntando para mim de onde surgiu o capitalismo, né? De onde surgiu o socialismo. Essa era a conversa lá em casa. Mas era prova, vai ter prova, com certeza. E esses movimentos puros, as ideias puras como elas eram, não existem mais em nenhuma, nem capitalismo, socialismo, nem comunismo, como foram idealizados, né? É aquilo que eu estava falando para ele hoje. Se você pensar hoje, a China é o socialismo mais capitalista do mundo. Né? Mas, ou seja, a gente vive realidades muito, muito díspares, né? Mas existem lugares onde você, por exemplo, as pessoas estão prosperando, mas as pessoas não têm direito de escolher sua fé. E isso acontece em muitos países que estão sendo cogitados como as maiores potências que surgirão, mas lá um cristão não pode ser cristão, ele tem que se submeter ao partido político dele. E é isso que funciona, e a igreja está escondida lá. E tem gente idolatrando, falando, nossa, é isso nada. Gente miserável em países desses aí, das maiores populações do mundo, escravizados por um monte de coisa. Orai pela paz. Você é um fazedor de paz. Se a gente simplesmente se estranhar com toda a injustiça que há no mundo e for condenar as pessoas e pedir fogo do céu, você vai ouvir de Jesus a seguinte palavra: vocês não sabem de que espírito vocês são. Eu não vim destruir o homem, eu vim salvá-lo. Então, não... A minha paz vos dou, né? Falou, não é como... e o que eu quero dizer com isso Deus quer salvar você, inclusive, das coisas que você acha que estão certas e que não estão. Então, Deus veio para salvar. E se você está com um discurso de ódio para condenar as pessoas, você está errado. Você entendeu? Ah, não, eu quero que as pessoas mudem sem a redenção em Jesus. Então, escolhe outra coisa. Não diga que você é seguidor de Jesus. Você é seguidor de alguma outra coisa. O que você está fazendo? Isso que a gente está falando parece tão óbvio, porque a Idade Média já estava discutindo isso, mas parece que nós estamos vivendo de novo a história do cabresto e a ideia de que ser uma pessoa que odeia a sociedade é o que Jesus espera de mim. Se o cara é diferente e está fazendo o que é mal, ódio sobre ele. Mas que mensagem é essa? Que Jesus é esse? Não é o da Bíblia. Então, eu e você somos fazedores de paz. Isso significa que eu preciso concordar com tudo que se diz? Não. Isso significa que eu preciso fazer acordo com todo mundo? Não. Mas significa que você não é um mensageiro de ódio. Você não é um destruidor de pessoas. Você é um fazedor de paz. E onde que está a paz? Você acabou de falar, em Jesus. Então, em vez de... frase que eu não dou a paz, a minha paz, como o mundo dá, você vê, cai tudo o que você acabou de falar. O mundo propõe uma paz esquisita, né? Essa paz do que ou você faz o que eu faço, ou você não é um cara... Você não tem paz. Exatamente, é esquisito. Então, mas a paz que Jesus quer dar é de alguém que conhece Jesus. Seu partido é Jesus. Se não for esse o partido e tiver em jogo essa decisão na sua vida, você está completamente equivocado em ser um seguidor de Jesus. Por quê? Porque nós somos de outro reino. Não importa de que reino você é, o reino de Jesus... meu reino é chegado, disse Jesus. E é isso. Se o reino dos céus é chegado e você é do reino dos céus, é esse o lugar, essa é a sua bandeira. Se você tem outra bandeira, está dividida na bandeira no meio, tem um partido e o outro é o reino dos céus, não é a dos céus. O reino dos céus é diferente. E ele começa aqui e agora, mudando a vida das pessoas. O pessoal da esquerda precisa do reino dos céus, o pessoal da direita precisa do reino dos céus. Nós não precisamos concordar com tudo que está sendo dito na esquerda, na direita e no centro, que preocupa muito. O centro preocupa muito. O centro é o lugar que mais preocupa. E é porque as pessoas não falam do centro, é que ela é muito preocupante.
Porque no final das contas é quem vai decidir muita coisa que acontece no país, né? Interessante. Exatamente. Tem aqueles partidos que você fala, cara, os caras estão sempre ali em cima do muro esperando o que vai acontecer. E eles que decidem. Para onde eu caio? Para cá ou para lá? Difícil, né? E a gente termina, ore pela paz da sua vila, da sua cidade, do seu bairro, mas acima de tudo, olhe para cima. Não deixe que os discursos de ódio tomem conta do seu coração, porque quem fala de ódio, odeia. E quem odeia, disse Jesus, não nasceu de novo. Eu estava pensando aqui, enquanto você estava falando, na imagem da prostituta que foi jogada aos pés de Jesus, né? E que ele era santo de todos os santos dos santos. Ele olha para ela e as pessoas começam a jogar as pedras no chão e todo mundo vai embora. Aí a pergunta para aquela mulher é muito interessante. Mulher, cadê os que estavam te condenando? Ela estava diante do Rei dos Reis, do Santo dos Santos. E ele não falou, tá vendo que coisa feia que você fez? Não, ele falou, onde estão os teus acusadores? E eu acho que ela deve ter ficado com medo, porque ela se ajoelhou ali jogada, né? Alguns teólogos dizem que o cara que estava com ela lá, estava lá com a pedra na mão para jogar também, né? E aí ele diz assim, alguns teólogos, você já viu isso aí, né? Essa teoria. Aí ele fala assim, ninguém te condenou? E ele, com aquele amor todo, até me arrepio quando fala, eu também não te condeno. Pomba, se Jesus não condenou, quem somos nós, né? Para condenar ou para acusar? Vai e não peques mais. Meu pai. Quer dizer, cara, Jesus tinha essas respostas assim, que eu queria estar lá presente com o celularzinho filmando. Assim. Mas aí o que você acabou de falar, né? Que fazedor que a gente é, do quê, né? Então, intriga, cara. Onde tem intriga, ódio, não pode ser de Deus, mano. Não é possível, né? Mas a gente quer ouvir a sua opinião. Escreve pra gente no Projeto Redenção SP, Eli Moreira Oficial e no... João Alexandre Silveira. Escreve para nós, vamos ouvir a sua opinião. Mas fica com isso na cabeça, olha para cima. Lá vai o trem sem destino, lá vai a vida rodar, lá vai o trem com o menino, cidade e noite a girar. Nosso país. Surge a pergunta no olhar e na alma do povo: cada vez mais cresce a fome nas ruas, nos muros. Cada vez menos dinheiro para sobreviver. Onde andará a justiça, outrora perdida? Some a resposta na voz e na vez de quem manda. Homens com tanto poder e nenhum coração, gente que compra e que vende a moral da nação. Brasil, olha pra cima. Existe
Brasil, há uma esperança. Volta teus olhos para Deus. O justo